Olá a todos, sejam bem-vindos. No vídeo de hoje a gente vai ver como trabalhar um ponteiro para structs. Só que antes a gente vai lembrar como manipular uma struct e como a struct é gerenciada na memória. E o que é uma struct? Por que eu uso uma struct? Então imaginem que a gente tem diversas variáveis que são interrelacionadas. Por exemplo, vamos supor que o meu código eu queira representar uma pessoa. E vamos dizer que toda pessoa tem um RA, um registro acadêmico, né, se for um aluno, por exemplo, tenha um nome e tenha um endereço. Então, char endereço. Reparem que essas três variáveis elas estão interrelacionadas no sentido que as três variáveis juntas representam uma pessoa ou um aluno. Então imaginem que eu queira representar dois alunos aqui no nosso exemplo, duas pessoas no nosso código ao mesmo tempo. Então das duas uma, eu teria que criar um RA1 e RA2, um nome 1 e um nome 2, endereço 1 e endereço 2, ou então eu criaria aqui um array de RAs, um array de nomes e um array de endereços. Um vetor de RA, um vetor de nomes e um vetor de endereços. Mesmo que eu use um vetor para cada um, eles ainda são variáveis soltas, né? Eu tenho uma variável que é o meu vetor só para RA, eu tenho um vetor só para nomes, eu tenho um vetor só para endereços. Um vetor de vetores, né, para nome, um vetor de vetores para endereços. Então, quando eu tenho variáveis que estão interrelacionadas, quer dizer que elas representam alguma estrutura mais abstrata, eu posso organizá-las em uma estrutura. Então, eu posso criar aqui, por exemplo, uma struct pessoa. Essa estrutura ela representa uma pessoa, então toda pessoa aqui no nosso exemplo tem o RA, toda pessoa tem nome e toda pessoa tem endereço. E agora, quando eu for manipular uma pessoa no meu código, é só eu declarar uma variável desse tipo, dessa estrutura que eu acabei de criar. Então, pessoa P, por exemplo. E pronto, eu tenho uma variável P que representa uma pessoa. Essa variável P tem os campos RA, nome e endereço. Então, meu código fica muito mais organizado quando eu agrupo essas variáveis que estão interrelacionadas em uma estrutura mais abstrata, que é, no nosso caso aqui, a pessoa. Se eu estiver usando o C++, do jeito que eu coloquei aqui, basta e vai funcionar. Se eu estou usando o C puro, então para que isso funcione, eu teria que colocar aqui a palavra struct antes, certo? Para eu poder trabalhar com a minha variável P. Ou eu teria que criar um type def, pessoa, espaço, dou um nome qualquer, por exemplo, pessoa. Tá? Eu posso dar o mesmo nome. O que está acontecendo nesse caso? O C puro, ele tem as duas etapas aqui. Uma delas é eu criar a minha estrutura, que a gente também chama de registro de forma mais geral. A segunda etapa é eu criar um tipo a partir dessa estrutura. Então, eu estou criando o tipo pessoa a partir da estrutura pessoa. Então, a partir desse ponto, eu posso usar minha variável P aqui, declarando ela como se eu estivesse declarando uma variável normal, porque o C vai entender que essa pessoa é um novo tipo de dados. Quando eu estou trabalhando com C++, essas duas etapas são realizadas ao mesmo tempo. Tá? Então fica invisível para nós programadores, mas as duas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. Muito bem, então a gente fez uma breve revisão do que é uma struct e como eu declaro essa struct. Vamos supor agora, no nosso exemplo, que eu queira representar um Pokémon. E vamos dizer que todo Pokémon tenha vida, todo Pokémon tenha um ataque e todo Pokémon tenha uma defesa. Se eu quiser declarar uma variável do tipo Pokémon, eu faço assim, por exemplo. Eu declarei uma variável P do tipo Pokémon. Se eu quiser atribuir valores a esse Pokémon, como eu faço? P.vida recebe algum valor, P.ataque recebe algum valor e P.defesa recebe algum outro valor. Estão aí atribuídos os valores aos campos da minha variável P. Como que essa variável P se comporta na memória? Quando eu declaro a minha variável P, então é criado aqui um identificador, é reservado um espaço na memória, por exemplo, 0055FF20. E é reservado um espaço suficiente para que caibam 3 valores inteiros. Então,
essa minha variável P, é esperado que o tamanho dela sejam 12 bytes. 4 bytes para vida, porque é um número inteiro, mais 4 para ataque e mais 4 para defesa. Se o endereço inicial da minha variável P for 55FF20, então esse endereço inicial representa também o meu campo vida, o primeiro campo da minha struct. Depois de 4 bytes, eu vou ter o endereço inicial do meu segundo campo, que é o ataque. Então, esse espaço vai ser o do ataque. E mais 4 bytes depois, eu tenho aqui o endereço inicial do campo defesa. É assim que ele vai se comportar. Eu posso representar a minha variável P dessa forma aqui, né? Então, esses 3 endereços aqui representam a variável P, sendo que esse endereço inicial representa a vida, esse outro endereço inicial o ataque e esse outro defesa. De forma que, quando eu colocar aqui, né, quando for executado o P.vida recebe 10, o valor 10 vai vir nesse endereço, o P ataque, né, quando receber 20, vai vir o 20 nesse endereço, e depois o 30 nesse endereço aqui. Então é assim que se comporta uma variável do tipo Pokémon na memória. Os endereços de cada campo são reservados em sequência. Se eu executar aqui um printf sizeOf para ver o tamanho, olha lá, vírgula, sizeOf P, por exemplo, ou Pokémon, tanto faz, ele vai apresentar o número 12, provavelmente. Olha lá, apresentou o número 12. Por que eu disse provavelmente? Vamos supor que eu mude esse ataque para double. Então, é esperado que sejam 4 bytes, mais 8, 12, mais 4, 16. Vamos executar. Olha lá, deu 24. Por que deu 24, se eram esperados 16? Porque quando a gente tem aqui variáveis que têm valores diferentes, é comum internamente haver uma coisa chamada alinhamento de estrutura de dados. Esse alinhamento serve para otimizar a leitura dos valores de uma variável dessa estrutura aí. Então, o que acontece? Se eu tiver uma situação como essa, eu posso representar de forma um pouco mais abstrata esses 3 campos na memória dessa forma como está desenhado aqui. Então, eu tenho vida, que tem o espaço suficiente para 4 bytes, o ataque, espaço suficiente para 8 bytes, porque no nosso exemplo é double, e defesa 4 bytes. O que acontece? Quando o meu sistema operacional for ler os valores que estão nessas variáveis, ele vai ter que saber que aqui na vida são 4 bytes, aí ele vai ter que pular 4 bytes para o próximo campo, que é ataque. O ataque, ele tem que saber que ele tem que pular 8 bytes para ler defesa. E a defesa, ele sabe que são mais 4 bytes. Então, se eu tivesse mais campos, isso significaria que o meu sistema operacional tem que saber exatamente quantos bytes pular para cada um desses campos. Se o meu registro tiver 8 campos e cada campo com um tamanho diferente, ele vai ter que saber individualmente quantos espaços ele tem que pular para o próximo campo. Então, isso tem um certo custo. Agora, o que é feito internamente? É feita uma coisa chamada alinhamento de estrutura de dados. Quando é detectado que a gente tem campos de diferentes tamanhos, então a vida ele vai continuar ocupando 4 espaços, 4 bytes, mas vai ser criado aqui um gap de mais 4 bytes. Defesa vai acontecer a mesma coisa, vai ser ocupado só 4 bytes, vão ser ocupados só 4 bytes, mas vai haver aqui um outro gap de mais 4 bytes. Por que disso? Porque agora, quando o sistema operacional for ler cada um desses campos, ele sabe de antemão que basta ele pular de 8 em 8 tamanhos aqui, de 8 em 8 endereços. Então, eu tenho a leitura da vida que está aqui, basta eu pular 8, depois basta eu pular 8. Eu não preciso saber individualmente quantos espaços eu tenho que pular de um campo para o outro para ler o próximo campo. Então, é aí que a gente tem uma otimização da performance. É muito mais rápido ele já saber de antemão que se ele pular de 8 em 8, ele alcança o próximo campo, né? Então, eu estou aqui no endereço inicial, mais 8 bytes, eu já estou no próximo endereço, no próximo campo, que é ataque. Mais 8 bytes, eu estou em defesa. Mais 8 bytes, eu estou no próximo campo, caso haja algum próximo campo. Então, é isso. É por isso que não bateu aquela conta lá. Ele apresentou
o tamanho aqui do size of P 24, porque foi considerado 8 bytes, 8 bytes e 8 bytes. Novamente, não é porque esse campo vida passa a ter 8 bytes, ele continua tendo 4 bytes. Ele simplesmente cria um gap aqui, cria um vão de 4 bytes, para na hora de ler, ele simplesmente pular de 8 em 8 e não precisar saber qual que é o tamanho de cada um que ele tem que pular. Então é isso. Então vamos voltar ao nosso código. Agora que a gente viu como que o Pokémon é criado, como a estrutura é criada, como é declarada uma variável desse tipo mais abstrato que é a minha estrutura e como eu atribuo valores, agora eu posso ver como é que eu atribuo valores usando, por exemplo, o scanf. Então, se eu quiser usar o scanf, basta eu fazer assim, scanf de, vírgula, o endereço de p.vida. Se eu quiser atribuir um valor para o ataque, mesma coisa. Ataque e defesa. Eu vou voltar o ataque a int aqui, porque não faz sentido a gente ter um ataque double. E agora a gente tem um código que vai esperar o usuário digitar o valor da vida, do ataque e da defesa. Vamos supor que o meu Pokémon também vai ter um nome. Então, char, nome de 10. Tá lá. Então, como é que eu faço agora? Gets nome, perdão, p.nome. E está realizado. Como tem o gets aqui, e eu tenho números inteiros antes, eu tenho o scanf de valores inteiros e depois o gets, então eu faço um fflush para a gente não ter nenhuma surpresa. Como a gente apresenta esses valores na tela com o printf? Então vamos lá. Vírgula p.vida, p.ataque, p.defesa e agora um S para o nome. E quando eu executar, aparecem os valores que eu digitei. Revisamos como se trabalha com uma struct em C++. Agora vamos trabalhar com ponteiro. Não é difícil trabalhar com ponteiro, uma vez que a gente se lembre como a gente trabalha com uma struct. Se eu quiser criar um ponteiro, então eu crio um ponteiro asterisco x, por exemplo. Pronto, criei um ponteiro para pokémons. Então eu poderia fazer dessa forma, x recebe o endereço de p. Pronto, o x agora está armazenando o endereço de p. Como isso iria se comportar na memória? Então vamos lá. Quando eu executar esse programa, eu tenho a declaração da minha variável p e da minha variável x. Minha variável p vai ter um endereço como esse que está aqui no nosso exemplo. A minha variável x é uma outra variável qualquer que vai ter aqui, por exemplo, esse endereço aqui. Vai ter esse endereço se eu estiver trabalhando num sistema 32 bits. Porque num sistema 32 bits, bastam 4 bytes para eu reservar o endereço da memória. Lembrando que a minha variável x, ela armazena um endereço. Então, quando eu digo que x recebe o endereço de p como na linha 16, então o x ele vai armazenar o endereço inicial da minha variável p. O endereço inicial dela é 0055ff20. Esse é o endereço inicial da minha variável. Vamos ver aqui como exemplo o que vai acontecer se eu imprimir os valores na tela. Eu quero apresentar o endereço da minha variável p e também o endereço da minha variável x e o valor da minha variável x. Então, o endereço de x é porcentagem p e o valor da minha variável x também é porcentagem p, porque o valor de x é um outro endereço. Então, o endereço de x e o valor de x. Quando eu executar isso aqui, olha lá, vai apresentar aqui, ó, o endereço da minha variável p é 6dfe88. Então, vamos colocar aqui, ó, 6dfe88.
88. Então, esse aqui vai ser 6D FE 8C. E esse aqui, 6D, vou colocar tudo em maiúsculo, 6D FE 9, 0. A minha variável x provavelmente vai ter o endereço 6D FE 8, 4 e ela vai armazenar o endereço 6D FE 88, que é o endereço da minha variável p. Vamos executar de novo. Olha lá. O endereço da minha variável p é 6dFE88. A da minha variável x, que é um ponteiro, é 6dFE84, como está lá. E o valor do meu ponteiro é 6dFE88, que é o endereço da minha variável p. Então, bateu, olha lá. Ó. Bateu aqui o valor. Ó. O endereço inicial da variável p é 6dFE88. A minha variável x é 6dFE84, porque eu estou no sistema 32 bits. E o valor dela é o endereço do meu ponteiro. E o valor dela é o endereço da minha variável p. Muito bacana, né? Então, é assim que se comporta um ponteiro. Erros muito comuns é tentar colocar x ponto alguma coisa. Não existe x ponto alguma coisa, porque x é uma variável que armazena um valor só. O p armazena 3 valores, o x armazena um valor só. Agora, como é que eu faria para criar um Pokémon alocado dinamicamente, sem precisar criar essa variável aqui? Ó. Então, eu vou tirar essa variável e vou alocar dinamicamente na memória. Então, eu faço da seguinte forma. Pokémon, asterisco, malloc, sizeof, Pokémon. Simples assim. O malloc vai reservar um espaço suficiente na memória para caber um Pokémon e vai retornar o endereço inicial desse espaço reservado. A gente pode representar a nossa memória da seguinte forma. Quando é executado esse código e é declarada essa variável x, que é um ponteiro, então x passa a ser representado na memória. Aí, na linha 15, quando o malloc é executado, ele reserva um espaço da memória, então está sendo representado por aqui. E o valor inicial desse malloc é armazenado em x. Então, vamos supor que o malloc, o endereço inicial dele, seja esse aqui, 6D, 0D, 00. Então, o ataque vai ser 6D, 0D, 04, 08 e 0C. Provavelmente vão ser esses endereços se o endereço inicial de vida for esse aqui. E aí o endereço inicial de vida vai ser armazenado em x, porque o malloc vai retornar o endereço inicial, e esse endereço inicial vai ser atribuído a x. Então é assim que se faz a nossa alocação dinâmica. Agora vamos ver como a gente faz para manipular esse espaço reservado pelo malloc usando o x. Se o meu ponteiro x fosse um ponteiro para um número inteiro, bastaria eu fazer isso aqui. Asterisco x recebe 10. Só que agora o malloc está reservando um espaço e esse espaço ele é subdividido em campos. Então, eu tenho que colocar aqui a representação do campo que eu quero colocar esse número. Se eu simplesmente colocar x.vida, isso aqui vai dar errado. Por que vai dar errado? Porque esse ponto ele tem precedência em relação ao operador de desreferência. Quando for executado, vai ser executado esse ponto antes do asterisco. E isso vai gerar um problema. Por quê? Porque ele vai tentar executar x.vida. Só que não existe x.vida. O x só armazena um valor. O x não tem campos. Então, isso não funcionaria. Para que funcione, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que colocar aqui, ó, entre parênteses, asterisco x.vida. Agora funciona. Por quê? Quando eu fizer o asterisco x primeiro, quando o asterisco x for executado primeiro, então o que vai acontecer? Ele vai vir aqui em x, vai pegar o valor de x e vai até o espaço que foi reservado, vai até o 6D, 0D, 00. Ele vai vir até aqui.
Agora que ele está aqui, aí sim, ponto vida. Então, eu sei que a partir desse endereço, vá no campo vida e coloque o 10 aqui. Se eu quiser colocar um valor em ataque, então é asterisco x ponto vida, ou ponto ataque, recebe 20. O que vai ser executado? Primeiro vai ser executado o asterisco x. Então, o que é o asterisco x? Significa, pegue o valor de x e vá até esse endereço aqui. Então, ele vem até esse endereço. E agora sim, a partir desse endereço, o ponto ataque. Então, ele vai vir aqui e vai colocar o 20 aqui. E agora funciona. Muito simples, contanto que a gente saiba o que está fazendo. E como é que eu faria para usar scanf aqui, então? Eu teria que fazer da seguinte forma. Scanf, porcentagem de, vírgula, o endereço de asterisco x ponto vida. Por que eu tenho que colocar esse endereço de asterisco x? Porque eu primeiro tenho que fazer o asterisco x para ele pegar esse endereço e vir até aqui. Agora eu vou no ponto vida. Opa, estou nesse campo aqui. Agora que eu estou nesse campo, eu quero retornar o endereço desse campo para enviar o endereço desse campo para o meu scanf. Mesma coisa para os demais. Então, ataque. Então, o que vai acontecer? Primeiro executado, asterisco x. Então, ele vai pegar o valor de x. Como é asterisco x, ele vai até o espaço de fato. Ponto ataque, agora ele vai procurar o campo ataque a partir do ponto ataque. E no momento em que foi identificado, né, esse campo, eu vou retornar o endereço desse campo, o endereço inicial desse campo. Então, eu vou passar para o scanf esse endereço aqui. Essa aqui é a ideia. Se a gente lembrar de como funciona na memória, fica mais fácil lembrar depois como a gente trabalha com um scanf para um ponteiro, por exemplo. Para a defesa é a mesma coisa. Vou colocar um flush. E agora eu vou usar um gets. O gets eu não preciso passar o endereço. Eu só preciso passar o asterisco x ponto nome. E aqui está. Está feito. Se eu quiser imprimir na tela, então, vírgula, asterisco x ponto vida, ataque, defesa e nome. É assim que eu faço. Vamos executar, vamos ver se eu não esqueci de alguma coisa. 10, 20, 30, Bulbasauro. 10, 20, 30 e Bulbasauro. Está feito. É assim. Aí o que acontece? Temos uma coisa bacana aqui que a gente pode usar. Se vocês sentiram que isso aqui é um pouco confuso e atrapalha um pouquinho na hora da gente criar o nosso código, quem criou isso também pensou dessa forma. Então, a gente pode trabalhar com uma outra anotação que, na verdade, é um atalho a essa anotação aqui. Ao invés de eu fazer assim, eu posso simplesmente trabalhar assim, ó, dessa forma. Quando eu uso esse símbolo, que é uma flechinha, eu estou abreviando isso aqui, ó. E aí eu trabalho como se isso aqui, como se essa variável x fosse de fato a minha variável struct e não um ponteiro. Então, ao invés de colocar endereço de asterisco x, não, simplesmente x setinha ataque. Endereço de x setinha defesa. Aqui no caso, não tem o endereço, então é só x setinha nome. E aí eu trabalho praticamente como se fosse uma variável do tipo da struct que eu criei. E aí fica um pouco menos confuso, eu não preciso me preocupar com parênteses, com asterisco. É só eu tratar como se fosse uma variável comum. Essa setinha eu só posso usar se eu estiver trabalhando com ponteiros para structs. E aí a gente executa normalmente. 30, 40, 50, Charmander. 30, 40, 50, Charmander. E é isso, pessoal. É dessa forma que a gente trabalha com structs. A gente só precisa lembrar que quando a gente usa malloc, alocação dinâmica,
A gente precisa liberar o espaço da memória usando o free. Revisitem esse vídeo e vão por partes. Por que eu estou usando essa setinha? Porque anteriormente eu mostrei que sem usar a setinha, eu preciso me preocupar com um operador de desreferência, com um parênteses. Agora, com essa setinha, eu não preciso mais me preocupar. O que é essa setinha, então? É simplesmente um alias, um apelido para algo que é um pouquinho mais complicado, como isso aqui. Tá? É só uma forma de facilitar, uma notação para eu facilitar o meu uso de ponteiros para structs. Simples assim. Agora, no próximo vídeo, nós vamos resolver uma lista de exercícios para fixar isso aí na memória. Obrigado pela atenção. Até o próximo vídeo.